Existe algo dentro da sua mente que tem mais poder do que qualquer circunstância externa. Algo que pode transformar completamente a forma como você vive, decide e reage à vida. A maioria das pessoas passa anos tentando mudar o mundo ao redor, tentando controlar situações, tentando convencer outras pessoas, tentando fazer com que as coisas aconteçam do jeito que elas imaginam. Mas existe uma verdade silenciosa que poucos realmente compreendem quando você aprende a dominar aquilo que acontece. Dentro da sua mente, o mundo ao seu redor começa a perder o poder de te controlar. Pense por um instante em quantas vezes algo pequeno teve o poder de destruir seu dia inteiro. Uma crítica inesperada, uma frustração no trabalho, uma palavra dita no momento errado, um plano que não saiu como você esperava. Situações assim acontecem o tempo todo na vida de qualquer pessoa. Mas existe uma diferença enorme entre quem se deixa dominar por esses momentos e quem consegue permanecer firme mesmo quando as coisas não acontecem como planejado. A maioria das pessoas reage automaticamente. Algo acontece e imediatamente surgem emoções fortes, pensamentos acelerados, decisões impulsivas. Quando percebem, já estão presos em um ciclo de preocupação, irritação ou desânimo. Isso acontece porque quase ninguém foi ensinado a observar a própria mente. Poucas pessoas aprenderam que existe um espaço entre aquilo que acontece e a forma como você decide reagir. Esse espaço é onde mora o verdadeiro poder. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da mentalidade de sucesso, dizia que todas as riquezas começam com uma ideia dominada. Mas essa frase vai muito além de dinheiro ou conquistas materiais. Uma ideia dominada significa uma mente disciplinada o suficiente para escolher em que vai focar, independentemente do que está acontecendo ao redor. Quando você aprende a controlar sua mente, algo interessante começa a acontecer. As circunstâncias continuam existindo, os desafios continuam aparecendo, as pessoas continuam tendo opiniões diferentes das suas. Mas a forma como tudo isso te afeta muda completamente. É como se o mundo deixasse de ter acesso direto ao seu estado emocional. Imagine duas pessoas enfrentando exatamente o mesmo problema. Uma delas entra em pânico, se desespera, começa a imaginar cenários negativos e rapidamente perde o controle das próprias decisões. A outra respira fundo, observa a situação com calma e decide agir de forma consciente. O problema é o mesmo, a diferença está na mente que enfrenta esse problema. Napoleon Hill dizia que o maior inimigo do sucesso é uma mente indisciplinada. Isso porque uma mente sem controle reage a qualquer estímulo externo. Uma crítica pode destruir a confiança de alguém por dias. Um pequeno fracasso pode fazer uma pessoa desistir completamente de um objetivo. Uma opinião negativa pode fazer alguém duvidar de tudo que estava construindo. Mas quando alguém aprende a dominar a própria mente, algo poderoso acontece. Essa pessoa começa a perceber que nem tudo merece uma reação. Nem toda crítica merece atenção. Nem todo problema precisa ser transformado em um drama interno. Essa habilidade muda tudo. Porque quando você deixa de reagir automaticamente e passa a escolher suas respostas, você assume o controle da sua vida de uma forma que poucas pessoas conseguem. Existe um erro muito comum que muitas pessoas cometem. Elas acreditam que dominar a mente significa não sentir emoções. Pensam que controlar a mente é se tornar frio, distante ou insensível, mas isso não é verdade. Dominar a mente não significa deixar de sentir. Significa aprender a não ser governado por cada emoção que surge. Todos os seres humanos sentem medo, frustração, raiva, ansiedade em algum momento. Essas emoções fazem parte da experiência humana. A diferença entre alguém que é dominado pela mente e alguém que domina a própria mente está no que acontece depois que essas emoções aparecem. Uma mente indisciplinada reage imediatamente. Uma mente treinada observa primeiro. Essa pequena pausa muda completamente o resultado. Quando você observa antes de reagir,
ganha tempo para pensar. Ganha tempo para escolher a melhor resposta em vez da resposta mais impulsiva. Ganha tempo para lembrar do que realmente importa. Napoleon Hill observou que muitas pessoas destroem oportunidades valiosas simplesmente porque reagiram emocionalmente em momentos decisivos. Um momento de raiva pode destruir um relacionamento importante. Um momento de medo pode impedir alguém de aproveitar uma grande oportunidade. Um momento de dúvida pode fazer alguém abandonar um caminho que estava prestes a dar resultado. É por isso que o domínio da mente é tão poderoso. Ele protege você de si mesmo. Existe também outro aspecto interessante quando alguém aprende a dominar os próprios pensamentos. Essa pessoa começa a perceber o quanto o ambiente tenta influenciar sua forma de pensar. Notícias negativas, opiniões pessimistas, críticas constantes, comparações com outras pessoas. Tudo isso tenta ocupar espaço dentro da mente. Se você não controla aquilo que entra na sua mente, alguém ou alguma coisa fará isso por você. E é exatamente assim que muitas pessoas acabam vivendo. Elas acordam e imediatamente começam a consumir informações negativas. Passam o dia ouvindo reclamações, críticas e preocupações. Aos poucos, a mente começa a refletir exatamente esse ambiente. Mas alguém que domina a própria mente faz algo diferente. Essa pessoa escolhe cuidadosamente aquilo que permite entrar na sua mente. Escolhe em que pensamentos vai focar. Escolhe que tipo de influência vai aceitar. Isso não significa ignorar a realidade ou fingir que problemas não existem. Significa apenas decidir que sua mente não será dominada por tudo o que acontece ao redor. Existe uma força enorme em alguém que consegue permanecer centrado enquanto o mundo parece estar em caos. Pessoas assim transmitem algo que muitas vezes não pode ser explicado apenas com palavras. Elas transmitem estabilidade. Enquanto muitos reagem impulsivamente, elas pensam. Enquanto muitos entram em desespero, elas analisam. Enquanto muitos reclamam, elas procuram soluções. Napoleon Hill acreditava que essa capacidade de controlar a própria mente era uma das maiores vantagens que alguém poderia desenvolver ao longo da vida, porque uma mente disciplinada cria clareza. E clareza permite decisões melhores. E decisões melhores constroem resultados melhores. Talvez você já tenha percebido algo curioso ao observar pessoas que parecem muito fortes mentalmente. Elas raramente se explicam demais. Raramente entram em discussões desnecessárias. Raramente se deixam arrastar por conflitos pequenos. Isso acontece porque elas entendem algo que muitas pessoas ainda não perceberam. Nem toda batalha merece ser lutada. Uma mente indisciplinada reage a tudo. Uma mente treinada escolhe suas batalhas. Essa escolha economiza uma quantidade enorme de energia mental. Energia que pode ser usada para construir algo maior em vez de ser desperdiçada em conflitos sem importância. Mas existe algo que precisa ser entendido com clareza. Dominar a própria mente não acontece da noite para o dia. Assim como qualquer outra habilidade, isso exige prática. Exige observar seus pensamentos com mais atenção. Exige aprender a identificar quando uma emoção está tentando tomar o controle das suas decisões. Exige desenvolver o hábito de respirar, pausar e refletir antes de agir. No começo pode parecer difícil, mas cada vez que você escolhe responder com consciência em vez de reagir por impulso, sua mente se fortalece. Cada pequena vitória interna constrói uma mente mais estável. E quando essa estabilidade começa a fazer parte de quem você é, algo muda completamente na forma como você vive. Problemas deixam de parecer monstros gigantes. Críticas deixam de parecer ataques pessoais. Dificuldades deixam de parecer sinais de fracasso. Tudo passa a ser apenas parte do processo. Porque quando você domina sua mente, você percebe algo importante.
A maioria das coisas que antes pareciam ameaças, na verdade, eram apenas desafios que sua mente interpretava de forma exagerada. Talvez neste momento da sua vida você esteja enfrentando situações que parecem difíceis demais. Talvez existam pressões externas, opiniões negativas ou momentos de incerteza. Se isso está acontecendo, existe algo que você precisa lembrar agora. Nenhuma dessas coisas tem poder real sobre você se você aprender a dominar sua mente. O mundo pode criar circunstâncias. As pessoas podem ter opiniões. Problemas podem surgir. Mas a forma como você decide interpretar e responder a tudo isso ainda é sua escolha. E essa escolha pode mudar completamente o rumo da sua vida. Porque quando alguém aprende a governar a própria mente, essa pessoa deixa de ser refém do ambiente. Ela passa a criar sua própria direção. E quando você vive assim, algo interessante acontece. As mesmas situações que antes pareciam esmagadoras começam a parecer apenas desafios temporários. Você se torna mais difícil de abalar, mais difícil de provocar, mais difícil de parar. E isso não acontece porque a vida ficou mais fácil. Acontece porque sua mente ficou mais forte. Antes de terminar este vídeo, eu quero deixar uma pergunta simples para você refletir. Quem está realmente no controle da sua mente hoje? Você ou as circunstâncias ao seu redor? Se essa mensagem fez sentido para você, escreva aqui nos comentários uma frase simples, mas poderosa: minha mente está sob meu controle. Esse pequeno compromisso pode parecer simples, mas repetir essa decisão todos os dias tem o poder de transformar completamente a forma como você enfrenta a vida. E se você quer continuar fortalecendo sua mente, desenvolvendo disciplina e aprendendo princípios que ajudam a construir uma mentalidade realmente forte, então aproveite agora para se inscrever no canal e deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda essa mensagem a chegar a outras pessoas que também estão buscando se tornar mais fortes mentalmente. Lembre-se de algo importante. Quem domina a própria mente se torna muito mais difícil de ser parado pelo mundo. Nos vemos no próximo vídeo.